De volta com o Cidade na TV, agora falaremos da sessão da Câmara de ontem, onde foi votado um pedido de aumento para vereadores, prefeito e vice-prefeito. Confira a matéria. Um projeto de lei sobre o subsídio aí do prefeito, vice-secretários e vereadores causou uma certa polêmica hoje, porém passou aí com 11 votos a favor e 4 contra. Nós vamos falar aqui com a vereadora Anabela Pavão, que foi contra e vai explicar aí o seu voto. Valéria, é o seguinte, pessoal que acompanha a TV Educadora, toda legislatura, né, tem que propor o projeto de reajuste ou de manutenção do valor do salário. Isso é obrigatório, tem que ser proposto, mesmo que fique do jeito que está. E foi proposto já para a próxima legislatura, que é a partir de janeiro de 2025, o reajuste dos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, com inclusão de 13º para todos. Certo? E assim, um reajuste salarial de 40%. A segunda comissão, que é a autora do projeto, dos dois projetos, né, dos vereadores do executivo, trouxeram os dados de inflação, os reajustes salariais dos servidores públicos de 2017 até já a projeção para 2025, pensando a inflação, só que são reajustes que ainda não chegam na qualidade de um salário mínimo decente, de um salário decente para a população brasileira viver. E aí, de cara, a Câmara aprova 40% de reajuste, reposição, né? Desde 2017 que não reajusta o salário dos vereadores, de ninguém, né? Foi a legislatura que encerrou em 2016 que deu o último reajuste. A gente não tem culpa, não posso fazer nada se os anteriores não pensaram nisso. E por que eles não... Se é obrigatório, por que eles não fizeram isso? Não sei dizer, né? Não estava na Câmara nas legislaturas anteriores, mas não poderiam tê-lo feito, não fizeram. 2020 a gente sabe que decorrência da pandemia, tudo congelado, o pessoal também preferiu manter como estava, acho coerente, né? Mas assim, enquanto este ano, por exemplo, os servidores tiveram 9% de reajuste salarial, agora para os próximos agentes políticos que vão vir para cá a partir de 2025 ter 40%, só o salário dos vereadores de 7.100 vai para 9.200 e pouco, a partir de janeiro de 2025. É muito, ninguém tem mais de R$2.000 de reajuste, né? Mesmo enquanto um agente político, você vai tentar se reeleger, você vai se beneficiar disso. Mesmo assim, não me cabe apoiar uma coisa dessa forma. A Câmara, os vereadores têm um poder nas mãos que a gente tem que usar com muito cuidado. Um poder que não é justo usar em benefício próprio, pensando em quem vai ocupar o nosso lugar ou quem vai continuar daqui para frente, né? Porque duvido que nenhum dos colegas aqui hoje vão tentar a reeleição o ano que vem. Então, achei absurda, compreendo a legalidade, porque precisa propor, tem isso e tudo mais, não estou questionando a validade da lei, mas a questão moral, né? Eu achei indecente, falei na tribuna e repito, é indecente um reajuste desse para os próximos que virão. Eu acho que não cabe, principalmente 13º para a gente. A gente não cumpre jornada de trabalho aqui. Aqui é um trabalho, não é emprego. Eu acho que é importante ressaltar que os mandatos, eles têm tempo para acabar, né? Aqui a gente se presta a esse serviço, a esse trabalho para a população, mas aqui não é um meio de vida, não é um emprego, né? É importante que nós tenhamos outras atividades que sejam o nosso sustento de fato, porque aqui é passageiro, aqui a gente está pela população. E que eu achei absurdo também, que não houve uma discussão profícua, né? Tivemos uma discussão de 20 minutos nessa sala, não deu para debater nada de acordo, né? E tão pouca população soube desses projetos. Foi protocolado ontem, dia 3 à tarde. Chegou no nosso e-mail às 6 horas da tarde os projetos. E pediu-se inclusão de pauta hoje. É claro que os vereadores ansiosos para votar o projeto apoiaram a inclusão de pauta. Mas é um projeto que poderia ser debatido e votado no mês que vem, setembro, dezembro, no começo do ano que vem, porque é só para 2025. Não foi regime de urgência, mas foi feito às pressas. A gente colocou como paradigma 2 elementos, o elemento do salário mínimo e o elemento servidor municipal, aonde nós identificamos que 40% seria um reajuste coerente, tá? E lembrando que nós estamos obedecendo aqui o princípio da legislatura, ou seja, esse aumento ele não gera reflexos imediatos, ele só terá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025, ou seja, para próximos vereadores, próximo prefeito, próximos secretários, tá? Preciso pontuar que a questão da inclusão não é
também, eu acho importante a nossa população saber disso, que não é um regime de urgência, Valéria. O que aconteceu foi que, ao longo desses dias e meses, talvez, a gente veio discutindo o projeto e ainda demandava alguns números, e esses números chegaram ontem, e na segunda é comum a segunda reunião, a segunda comissão se reunir. E aí nós optamos por fazer o pedido de inclusão, que soberanamente no plenário foi aprovado. Esse reajuste é para 2025. Eu tive a oportunidade de ver algumas postagens de algumas pessoas da nossa cidade, dizendo se o servidor público vai ter 40% também na próxima. Gente, é uma questão de aritmética. A conta não é essa. A conta é que o servidor teve ao longo dos últimos 8 anos, projetando os últimos 2 anos que falta para a nossa legislatura, ele teve, e com essa projeção, terá 40% de aumento. Então, o que nós fizemos foi equiparar o aumento, né, do subsídio do agente político proporcional proporcional não, exatamente o mesmo percentual. A legislatura passada não teve esse compromisso de ter colocado em apreciação, ou melhor, naquele momento achou melhor não colocar em apreciação o eventual aumento, e agora nós estamos promovendo não só essa correção, como no nosso projeto também contempla os possíveis aumentos futuros, para que a gente não tenha mais essa discussão, para que seja algo transparente, algo justo, algo legal, e que a gente não tenha esse desgaste desnecessário, tanto dos agentes políticos como da sociedade, porque a sociedade às vezes interpreta de forma equivocada quando você chega e fala 40%, mas eu preciso deixar claro para a nossa população, esse 40% o servidor municipal também teve, e se você for pegar o salário mínimo, qualquer cidadão brasileiro, ao longo desses últimos 8 anos, teve 48,34% de aumento. Então, é só isso, é uma recomposição do subsídio que nós percebemos. Tá certo. E quanto ao 13º? Vamos falar especificamente do vereador, que a gente sabe que trabalha não só no momento aqui da sessão da Câmara, a gente entende isso, mas, assim, aos olhos da população, vamos dizer assim, a população entende que o vereador trabalha aí 2 vezes por mês, vamos falar popularmente sobre isso, e aí ele vai receber ainda um 13º salário relacionado a isso. Olha, o 13º salário é pacífico no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O 13º salário, ele é pacífico no Supremo Tribunal Federal também, tá? Nós temos, se eu não estiver enganado, foi a cidade de Pontal que teve uma discussão a esse assunto, tá? Eu não tenho certeza, mas me parece que foi Pontal, que esse assunto subiu para o Supremo. Ele foi discutindo, Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, chegou no Supremo. E aí o que aconteceu? Como nós tínhamos situações análogas, isso criou uma repercussão geral. O que é repercussão geral para o nosso cidadão entender? É algo que torna interessante, é do interesse de todos. E a partir desse momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é justo, é legal, é legítimo que o agente político tenha não somente o 13º, como as férias também. Nós, aqui da casa, entendemos que as férias, nós já temos o recesso legislativo, então nós entendemos que, ainda que tenha um dispositivo de amparo jurídico, nós optamos por não colocá-lo. Mas o 13º nós entendemos, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem uma cartilha disponível no seu site que orienta essa mesma premissa. Nós tivemos casos aqui em Batatais, inclusive Batatais, de situações de agentes políticos que acionaram a Justiça Laboral questionando a questão da férias e 13º. E aí o posicionamento da Justiça Laboral naquele momento foi o seguinte: olha, você até tem direito, mas você precisa de dispositivo legal. Então, nós não tínhamos dispositivo legal que desse esse amparo. Hoje nós temos, foi aprovado na casa, um dispositivo legal que dê amparo para que a gente tenha realmente o 13º. Mas eu quero repetir para a nossa população, isso tem amparo legal, tem amparo jurisprudencial e tem amparo da Corte Suprema do país. Bom, foi aprovado, né, aí por 11 votos a 4. Sim, foi aprovado, né, salvo engano, 10 votos a 4, porque a presidente da casa não vota, ela só vota apenas em caso de empate, né? E eu quero agradecer, inclusive, àqueles que acompanharam o entendimento da segunda comissão, tá? Esse é o nosso entendimento, esse é o entendimento desta casa, a maioria discutiu amplamente esse assunto, nós levamos a discussão nos corredores dessa casa, e aqueles que, porventura, eventualmente não participaram desse debate é porque
preliminarmente já eram contrários a essa disposição, né? Eu imagino que os vereadores que são contrários devam, né, caso estejam aqui no segundo mandato, talvez abram mão dessa diferença. É possível, não sei, vamos esperar qual será a ação daqueles que são eminentemente contrários a essa ideia. Tá certo, vereador. Muito obrigado pelas explicações. Eu é que agradeço a oportunidade de esclarecer a nossa população.